Põe para mim Levíticos 27:30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertencem a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Ageu 2:8. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus, são de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Nós devemos entregar a 10ª parte, conforme diz a Bíblia, do nosso ganho, do nosso salário, à casa de Deus. Mas por quê? Se Deus é o dono do ouro e da prata, por que nós temos que dar para Ele? Não seria o contrário? Não é Ele que tinha que nos dar? Mas ali pede para nós darmos a 10ª parte a Ele. Põe para mim Malaquias 3:10. Olha o porquê, irmãos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, eu peço com carinho para vocês? Não. Ordeno que tragam. Ele não está pedindo para você fazer um favor. Ele está ordenando que tragam todos os seus dízimos. E o que é dízimo? É a 10ª parte do nosso ganho. Aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Deus não precisa do meu e do teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o que Ele quer nosso? A nossa fidelidade, irmãos. Ele quer que você seja fiel a Ele. A igreja precisa do dinheiro para pagar a luz, para construir. Imagina se nós não dessemos o dízimo e oferta. Nós estaríamos aqui hoje, no relento, no meio do mato. Mas onde que nós estamos? É por isso que Deus pede os nossos dízimos e as nossas ofertas. E assim Ele fala lá, ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Seja fiel, irmãos. Seja fiel com Deus. E você vai ver, irmãos, que a hora que você mais precisar, as janelas dos céus vão se abrir e você vai receber aquilo que você precisa. Amém, irmãos? Seja fiel com Deus. Senhor, aqui estamos, Senhor, conforme a Tua palavra, Pai. Entregando nos depósitos da Tua casa, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. E assim nós cremos, Senhor, que as janelas dos céus se abrirão sobre nós. E no momento que a gente precisa, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai, o Senhor vai abrir essas janelas e derramar sobre nós aquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de poder estar cumprindo com a Tua palavra aqui, ó Pai, sendo um dizimista, sendo um ofertante na Tua casa. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa agora o nosso pastor, Espírito Santo. Fala conosco através da vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.
Glória a Deus. Nós estamos aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? E nós estamos então tendo bastante aula. Cada dia é uma aula, né, que a gente tem. Cada dia é uma oportunidade de nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero que você entenda que hoje eu vou falar um pouquinho só, porque o tempo nós temos que ministrar a ceia. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa, que nessa noite eu quero que você fique craque, que você pegue isso como uma chave que vai abrir o seu entendimento para você romper no ser dirigido pelo Espírito Santo, no ouvir a voz de Deus. Então tem muitas maneiras de Deus falar conosco, e tem muitas maneiras de você discernir se Deus está falando com você. Tem muitas maneiras, então nós temos que aprender todas elas, para que nós possamos colaborar com o Espírito Santo, para que Ele possa falar. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, é que existe pessoas, e vamos pôr aqui, Deus é uma pessoa também. E qual que é o problema de você estar ouvindo uma pessoa? É que você tem que conhecer essa pessoa. Mas ninguém conhece os pensamentos das pessoas. E os pensamentos das pessoas revelam quem essa pessoa é. E brota de dentro dela. Jesus falou assim, é do coração do homem que procede os maus desejos, né? os homicídios e tal, né? Então é do coração de Deus que procede as bênçãos de Deus. Eu fui borracheiro, trabalhei de funcionário, tenho a loja hoje. E eu tive só funcionário maravilhoso, querendo ajudar, querendo fazer o melhor. Mas nunca tive um funcionário que me compreendesse. Todos eles viram uma luta para mim, e uma luta que eu tenho que amar, porque eu sei que eles estão dando o melhor deles. Mas qual que é o problema? Eles não me entendem. Porque eu tenho um pensamento, eles têm outro. Entende? Eles criaram um caminho de interpretação. Então, quando eu estou falando, eles podem estar... Uma coisa que às vezes eu estou elogiando, eles se ofendem. Uma coisa que eu estou querendo que eles aprendam, eles acham que eu estou criticando. Você tem esse problema com pessoas também ou não? Todos nós temos, as pessoas nos entendem, você também. O meu funcionário também quer falar comigo, eles querem que eu entenda o que eles estão pensando. Então a mesma guerra que eu tenho com eles têm comigo. Agora deixa eu te explicar. Nós temos problema com Deus também. Nós somos assim, nós temos problema com Deus, porque Deus pensa. E Deus pensa bem mais alto que nós. E para nós ouvir a voz de Deus, nós temos que parar de pensar. Nós temos que entregar nossa vida para Ele. Nós temos que deixar de buscar o nosso próprio entendimento. Porque nós vamos andar, vamos dar um exemplo. Na política. Tem os de direita e tem os de esquerda. Você vai nos de esquerda, se você for um cara equilibrado, se você entender a mente de um esquerdista, você vai ver que ele tem razão. Mas se você vai na mente do direito, você respeita ela, você vai ver que ele tem razão. Porque cada um tem o seu modo de pensar. E todos estão fazendo o melhor. Você acha que tem alguém querendo fazer coisa? Um ladrão, às vezes, ele defende o roubo, porque ele tem aquilo por certo. E se nós formos andar no nosso próprio entendimento, todos nós vamos andar errado. Então, o que nós fazemos? Nós temos que abrir mão do nosso entendimento. E nós temos que compreender que o Pai pensa. Eu estava vindo agora com a Rose e falei assim, Rose, quantos anos tem a Fábio? Aí eu não vou falar, tá? Porque senão vocês vão achar que ela está velha. Ou nova demais, né? Eu perguntei, quantos anos tem o Lu? Quantos anos tem a Ana Paula? Quantos anos tem a Michele?
quantos anos tem o fulano? Aí ela falou assim para mim, querido, por que você está perguntando isso? Não, porque nós temos 60 anos. Eu falei assim, e uma pessoa de 10 anos pensa de um jeito, uma de 20 pensa de outro, uma de 30 pensa de outro, uma de 40 pensa de outro jeito. Uma de 50 pensa de outro jeito. Ele falou assim, e nós, Rose, não foi o que eu falei para você? Eu falei, nós temos que aprender, olhar, respeitar a maneira de cada um pensar, porque eles estão no tempo deles. E nós estamos com 60. Se nós não aprender isso aí, eles vão olhar para nós e vão falar assim, ixi, eles estão atrasados. E se nós falar muito, ele vai falar assim, tão gagá, tão velho gagá. Ele falou assim, então a sabedoria, ela tem que buscar, entende? No conhecimento daquilo que você está querendo. E nós queremos Deus. Nós temos que buscar o entendimento e o conhecimento de Deus. E para amar a Deus, nós precisamos então, para mim amar os meus funcionários, para mim amar meus filhos, para mim amar meus netos, eu tenho que respeitar, entende? O pensamento deles. Agora, olha bem, Juarez Santana me ligou para mim e falou assim, Zé, nós estamos passando dias difíceis. E só tem uma coisa que nós podemos fazer, é usar a nossa vida para dar a impressão de que Deus, na vida das pessoas, para impressionar as pessoas. Dar impressionar o que é? Dar a impressão delas que Deus é fiel, que Deus é bom, que elas precisam de Deus, que elas precisam entregar a vida para Deus. E nós não temos que estar mais nem aí com política, com nada, porque o mundo vai vir um tempo difícil. Jesus está voltando, vai vir um tempo difícil. Nós estamos aqui numa viagem, entende? Essa viagem é curta, é muito rápido, né? Comentei agora há pouco com a Yumi, falei, Yumi, mesmo você sendo nova, encara a vida como uma viagem, e busque aquilo que é do céu. Deus tem sonhos, planos para nós, maiores do que nós podemos pensar. Lá em Isaías fala assim, mais alto que os céus, mais largo do que o Oriente se distancia do Ocidente, mais profundo do que os mares, os abismos. Fala assim comigo, Papai do céu, tem um sonho para a minha vida, tem um pensamento para a minha vida. Cante essa canção conosco, para nós, Alamaca, Dalashui, Candalabás. Cante essa canção, vai. Oh Deus, tem uma presença de Deus aqui, querido, mais tremenda, muito forte. Ah, se teus olhos abrissem, você visse o quanto de anjos tem nesse lugar hoje. O céu se abriu, os anjos desceram. Das riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos, os teus caminhos, quão profundas riquezas do
Amém. Amate candere chore, hanamate kodere shuri, manate candalabas. Ô Pai, o quanto é importante para nós, Pai, conhecer, Deus, os teus pensamentos, Pai. Como é difícil para nós, Pai, largar os nossos, Deus. Diga assim comigo: Papai do céu, tua palavra diz que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que te amam. Fala: eu quero te amar, eu quero te conhecer, para te amar melhor. Papai do céu, eu quero conhecer os seus pensamentos, para que eu, como seu amigo, não venha andar como seu inimigo, por falta de entendimento. Papai do céu, eu estou aqui para que o Senhor me pegue e me transforme. Fala assim: querido Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças. Espírito Santo, quem conhece a mente, as profundezas de Deus, senão você? Então eu não estou sozinho, eu estou com alguém que conhece as profundezas do meu Pai. Fala: Jesus, obrigado por tudo. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos servir a ceia? Aleluia. Pode se sentar, querido. Os pensamentos, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a Ele para dele receber, somente pela graça temos a mente de Cristo. sabe, querido, quando você ouve a palavra de Deus e você tem dificuldade em entender alguma coisa, tenha paciência, peça a Deus compreensão das coisas. Quando eu comecei a servir a Deus, na igreja metodista, a minha cabeça pirou. Por quê? Porque eu tinha os conceitos de catolicismo, da igreja congregação cristã, e aquilo ficava na minha cabeça que eu estava numa igreja católica melhorada, que é o que a turma tinha me ensinado. E eu tive que ficar ali até a dúvida passar. E demorou quase um ano para me falar assim: não, agora eu entendi como é que é buscar a Deus. Agora eu entendi. Eu vi que eu estava no lugar que Deus tinha me colocado, lugar certo e tal, que dependia de mim. Todo lugar tem problema, tem pessoas, nós nunca vamos deixar de ter problema. E tem uma coisa que eu falei esses dias: se nós prosperarmos, piora. Nós vamos ter mais problema com pessoas, mais problema com administrar problema, Então não se iluda com essa vida, não se iluda. Não se iluda que o patrão vai ter que mudar, que o mundo vai ter que te dar uma oportunidade, não se iluda.
Busque a Deus, querido. Ó, só para você ter uma ideia que você não pode ter esperança dos outros mudar, é você que tem que tomar vergonha na cara e pegar firme. Só para você ter uma ideia. Né? Tem uns caras que ensinam, e hoje tem um cara falando uma frase, ele sempre fala, né? Fala assim, olha bem, toda vez que você passa uma luta e um problema, uma luta, e você não vence ela, você não teve uma experiência, você teve uma vivência, e o seu problema só piorou. Mas quando você tem uma luta e você vence ela, você teve uma experiência, você se torna uma pessoa que entende do assunto. Então aprenda comigo, fala assim, todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não pode só viver um problema, você tem que vencê-lo. Quando você vence o problema, você se torna autoridade. Então, se Deus tem um grande propósito na tua vida, querido, se prepara para grandes problemas, grandes lutas. E você vencendo elas, você sai mais forte, você não pode perdê-las. E toda vez que você vence uma luta, você se torna autoridade. Então aprenda o que Deus está pensando, querido, da sua luta. Deus está pensando, que oportunidade estou dando para o meu filho e ele não está sabendo aproveitar. Pastor, como é que eu faço para viver essa experiência? Querido, eu aprendi uma coisa bem simples. Ficar firme na igreja. Coisa simples. Mas se a gente fosse pegar um cara muito entendido, o cara falar, a igreja não salva, a igreja não resolve. Eu falei assim, ficar firme na igreja. Ser honesto. Trabalhar, se esforçar, fazer o bem, fazer tudo que dá para dar certo. Não tem como dar errado. Buscar Deus em primeiro lugar. Tudo isso nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir da igreja, nós não podemos desistir da família, nós não podemos... Para você ouvir a voz de Deus, você tem que entender o que Deus quer para você. Aí quando vem os pensamentos, você vai saber quem está falando com você. Porque Deus sempre vai te dar uma resposta, um estímulo, para você vencer aquilo que você está vivendo hoje, de uma maneira que você saia daquilo e se torne autoridade. Deus sempre vai querer te levar para o bem da tua família, para o bem da tua igreja. Hoje um senhor foi pedir esmola para mim lá no mercado, e na hora que ele foi pedir esmola, ele começou a falar do filho dele e tal. Eu perguntei para ele, você frequenta uma igreja? Ele falou assim, eu frequento a Assembleia lá em Tambaracá. Eu falei assim, então eu vou te ensinar uma coisa. Você pegou caminho errado. Você tinha que pedir ajuda na tua igreja. A tua igreja, o pastor vai condicionar ele, vai dar ajuda, vai condicionar, quer dizer, vai usar o problema dele para ele ficar mais crente ainda. Ele falou, então, ele falou lá o nome, que eu esqueço agora, o nome de que é que é assistência social. Hoje tem um nome que eu não gravei ainda. Ele falou, só assim, agora esqueci o nome. Só me dá 2 pacotes de fralda, né, para o meu menino, e isso não dá para nada. Eu falei para ele, olha, pedir esmola é errado por causa disso também. Porque tem os meios. Quando você vai pedir a ajuda, tem a ajuda do governo, nós pagamos imposto para isso, tem na Constituição, todo brasileiro tem direito de saúde, educação, moradia, tal. Ele falou assim, então, primeiro você vai pedir nos órgãos certo. Agora olha bem, quem vai te dar uma cobertura de família é a igreja. A igreja tem que te ajudar. Aí, eu estava explicando para ele, falei assim, a igreja é a família de Deus. E você pedindo esmola, você está fugindo da igreja, e fugindo da igreja você está profetizando que você vai permanecer como andarilho. Como andarilho. Daí eu orei com ele tudo, né? Mas eu quero que você entenda
Se isso é para os outros, não é para mim. Como é que eu vou desanimar da igreja? Como é que eu prego uma coisa e estou querendo viver o contrário? Outra coisa, vamos dar um exemplo, a Suzana, quando ela veio até nós, era depressiva, gorda, com problema. Vocês acham que alguém pode receber ajuda de um pastor e mudar a vida com uma consulta? Deus é poderoso, né? Mas não é aquela consulta que vai resolver, é o que ela vai fazer depois. Então, quando eu vou visitar alguém, se eu não conseguir introduzir aquela pessoa numa igreja, aquela visita foi perdida. Vocês estão entendendo? Lógico que pode fazer parte de um processo, né? Mas eu tenho que visitar as pessoas para introduzir. Na hora que eu coloco ela numa igreja, eu coloquei ela na família de Deus. Preste bem atenção. A palavra igreja, por que tem Congregação Cristã do Brasil? Por que tem Assembleia de Deus? Por que tem Igreja Universal do Reino de Deus? Porque a palavra igreja e assembleia é a mesma coisa. E a palavra assembleia nós não usamos para assembleia dos vereadores, assembleia dos deputados, assembleia. A palavra assembleia significa ajuntamento, chamados a estar junto. O que Jesus falou? Quando vocês se reunirem em meu nome, quando 2 ou 3 de vocês, ele falou 2 ou 3, que ele falou que não precisa ser muita gente, o que importa é que está reunido no nome dele. Aí Deus chama, a palavra igreja é congregação, assembleia, ajuntamento, reunião. Pegaram, gente? Diga comigo, estar junto com o povo na causa de Jesus. Pronto, formou uma igreja. Igreja de Jesus. Os vereadores, igreja dos vereadores. Só que os vereadores eles estão lá para poder fazer o trabalho dele, o deputado fazer o trabalho dele. Ajuntamento. Só que o nosso Deus, na sua palavra, no seu entendimento, no pensamento dele, no coração dele, ele revela o quê? Que no coração dele não é um ajuntamento qualquer. É a Assembleia dos Santos. É a reunião dos filhos de Deus. A reunião dos filhos de Deus. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É os filhos, então é a família do Pai. A família do Pai está reunida. Aí também chama o membro de pedra viva, membro de um corpo de Cristo, membro do corpo. A noiva, a esposa amada, a mulher. Pegaram? Como é que eu venço a minha tribulação? Eu preciso estar na igreja, firme. Mas não resolve, pastor. Sem fazer isso não tem base, porque eu estou ali por causa de Jesus, por causa do mandamento. Agora, olha bem, nós vamos ceiar. Jesus, ele pegou o pão e disse assim, esse aqui é o meu corpo. O apóstolo Paulo falou que nós somos o corpo de Cristo. E cada um é um membro. Cada um é um pedaço. O apóstolo Pedro falou que nós somos a casa, que cada um é uma pedra, né? É um tijolo. Imagina o tijolo solto. Então você não pode se soltar, quanto mais você... Só que nós nos envolvemos espiritualmente. Diga comigo, nós nos envolvemos espiritualmente. Então nós estamos envolvidos... Eu aprendi uma coisa, né? Que quando fala de espírito, fala de propósito. Então Jesus falou assim, vós não sabeis que espírito sois, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então é propósito. Então quando a igreja tem um propósito de Deus, e nós temos um propósito para Deus, então nós estamos unidos no propósito. Nossa reunião já não é uma reunião abstrata, é uma reunião que tem coisa concreta. Isso faz com que a nossa igreja seja mais forte, mais firme em Deus. Glória a Deus.
Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou querendo entender a resposta para os meus problemas. Amém, querido? Deus está querendo resolver teu problema, mas Ele está te contando como é que começa. Qual que é a tua parte? Tá? Querido, Cristo veio para me salvar, e Cristo está conosco hoje para salvar nós e os outros. Tá? Você tem que fazer parte disso. Quando você vai fazer parte da ceia, você está confirmando. A Bíblia diz assim em Romanos, capítulo 12: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão, diga comigo, dedicado a Deus. Olha bem, dedicado a Deus. E aí você deixa o mundo, deixa a maneira do mundo pensar. Você vai viver dedicado a Deus. E como é que se dedica a Deus? Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Agora diga comigo assim: não vivam como as pessoas do mundo, fala aí. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança mudança completa de mente, falei. Agora olha bem, se nós mudar o nosso modo de pensar, prestando mais atenção no que Deus pensa, buscando mais o entendimento de Deus, então nós vamos conhecer, através da dedicação, do serviço, da dedicação, da mudança de mente nossa, nós vamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenho medo de vocês, querido. Eu tenho que ter medo de mim, em respeito a Deus. A gente tem que respeitar a Deus. Por isso que nós respeitamos às vezes uma autoridade, porque nós não conhecemos o pensamento dela, mas ela é autoridade. Se eu for fazer as coisas do meu jeito, penso que estou agradando ela, mas eu sou inimiga dela, porque eu vou estar fazendo diferente do que ela quer. Mas se eu cedo ao que ela fala, é uma maneira de eu estar fazendo a vontade correta daquela pessoa que está sobre a minha liderança. Aí eu não estou sendo trouxa, estou sendo inteligente, sábio. Eu não estou querendo travar a minha vida, pelo contrário, eu estou me libertando para que Deus possa fazer o que é bom, perfeito e agradável. Sabe, querido, nós não podemos deixar ninguém dominar nossa mente, nosso coração, mas nós temos que deixar Deus e os seus propósitos dominar nossa mente e nosso coração. Porque todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, porque nós esquecemos disso. Então nós não cedemos às circunstâncias, às leis, às coisas por causa do propósito de Deus. Não é os nossos pensamentos, menos de mim, mais de Deus, menos de mim, mais de Deus.
Você sabe que não é importante você descobrir se dar dízimo é errado ou é certo. É importante você descobrir por que você dá dízimo aos olhos de Deus. Não é importante você vir nessa igreja ou na outra. O importante é você saber o que você deve fazer por causa do que Deus pensa a respeito de você. Amém, querido? Então fique de pé. Deus, nós consagramos, Pai, o vinho e o pão. Eu dedico, Pai, esse vinho, esse pão, Pai, para nós podermos fazer, Senhor, um ritual que Jesus proclamou, Pai. Deixa eu ler. O que Jesus disse a respeito da ceia, Pai? Teus pensamentos, Pai, são mais altos, Pai. Toda a glória é tua, Pai. Pode vir, pode vir. Vamos cantar uma música de comunhão, Jesus, Lu? Uma de adoração, pode ser de adoração. Pode ser uma da casa do Pai, dessa de...
Amém. Glória a Deus. Quando nós vamos cear, nós temos que pensar o que Jesus estava pensando naquele momento. Então Jesus estava acabando uma missão. O resgate do amor do Pai. O único Filho de Deus, ele veio para salvar as suas criaturas. Então Deus, quando Ele criou o céu, a terra, o mar, Ele fez o homem diga comigo, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o homem se perdeu e ficou na mão do bandido, do assassino, do mentiroso, do ladrão. Ficou na mão de Satanás. E o homem se afastou de Deus, querido, e ficou, mas Deus amou o mundo, Deus amou nós, de tal maneira. Aí Deus só tinha um filho. A Bíblia diz assim, que no princípio Ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, por meio dEle, e para Ele foram feitas todas as coisas. Deus tinha um filho que estava lá na criação, que foi o arquiteto, que foi o engenheiro, que foi aquele que idealizou nós. Então conta uma história que um menino resolveu construir um barquinho e foi para o seu pai e falou: pai, providencia o recurso para mim construir o barquinho. E o menino desenhou aquele barco, pensou naquele barco, imaginou aquele barco e lutou para que o seu sonho se concretizasse. E ele construiu o barco. O pai dele comprou os melhores madeiras, melhor coisa, e o menino construiu um barco bonito, grandão assim, ó. Mas era um barco desse tamanho. E o menino, depois que construiu aquele barco, ele pegou aquele barco, eu te fiz, eu te amo, você é a minha obra-prima, você é a coroa da minha criação, a coisa mais linda que eu criei foi você. Mas o menino foi brincar num riacho onde a mãe dele lavava roupa. De repente veio um golpe de água, o barco desceu corredeira e foi quilômetros e quilômetros rio abaixo. Mas numa curva de rio aquele barco encaiou e veio tranqueira e mais tranqueira e mais tranqueira e foi cobrindo com o tempo aquele barco, ele ficou debaixo escondido. Aí um dia um cara fuçando naquelas tranqueiras para tirar lenha, de repente ele viu aquele negócio ali, tirou, lavou, falou: que coisa mais linda. E ele foi na cidade, ele achou aquelas lojas que vende essas coisas que são preciosas, né? Antiguidade, arte, né? E o cara viu que aquilo era uma obra de arte e comprou dele, limpou melhor aquilo, arrumou certinho, colocou no lugar de destaque na vitrine. E pôs um preço nele absurdo naquilo. E um dia, esse menino cresceu. E um dia ele foi nessa cidade, ele passando aquilo lá, ele achou interessante aquela loja, entrou. Primeira coisa que ele olhou foi o barco dele, e ele chegou no dono da loja e falou: Senhor, esse barco aqui é meu. O cara falou: é seu nada, é meu, eu comprei ele. Aí ele falou para o dono do bar, da loja, falou assim: quanto o senhor quer pelo barco? Aí o cara pediu um absurdo, o preço era a coisa mais absurda do mundo. E aquele menino foi lá e conversou com seu pai, e eles se juntaram, fizeram um projeto, um plano, para resgatar aquele barco, e aquele menino foi lá, e comprou aquele barco de volta, pagou um absurdo, pagou o que não valia, né? Não valia aos olhos do barco, aos olhos dos outros,
Mas para aquele menino, aquele barco era a coisa mais importante da vida dele. E ele pegou aquele barco e ele falou assim: agora, e é isso que Jesus faz com você, tá? Preste atenção nessa palavra. É isso que Jesus faz comigo, com você. Ele fala assim: agora você é 2 vezes meu. 2 vezes meu. Porque primeiro eu te criei e agora eu te comprei. E o Filho de Deus, pensa bem, em todo o seu resplendor de glória, toda a sua majestade, com todo aquele gramor que ele tinha, ele se despiu de ser Deus, da sua glória, de tudo aquilo que ele vivia de glória no céu. Ele podia simplesmente fulminar nós. Ele desceu aqui na terra, né, e se fez um de nós. Olha bem, ele se fez um de nós. Ele deixou de ser Deus para ser um simples ser humano mortal. Você sabia que quase todos os filmes, quase todos não, todos os filmes de super-herói, aquele que salva a mocinha, o super-homem, Homem-Aranha, todos esses eles são inspirados no que Deus fez por nós? Aquele negócio do cavaleiro do cavalo branco, que vai lá salvar a princesa, a bela adormecida, né? Daí o cavaleiro do cavalo branco, tudo aquilo lá é uma imitação fajuta de Jesus. Isso que Jesus fez. E quando Jesus está ministrando a ceia para os seus discípulos, ele fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam. Isto é o meu corpo. Primeiro ele pegou um pão e partiu o pão. Ele falou: cada pedaço daquele pão era um pedaço do seu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. E todos pegaram o cálice e cada um tomou um gole. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que será derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Eu digo que agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo. Diga comigo, vinho novo. Querido, feche teus olhos, pensa em Jesus e fala: Jesus, logo eu vou beber vinho novo com você nas bodas. Vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus tem uma cidade celestial. Ele veio te buscar. E nesse momento da ceia, querido, então você vai dizer que você faz parte disso. Quem toma a ceia? É quem faz parte. Entende? Quando você come o pão é diga comigo, Jesus é a palavra. A palavra é a estrutura, entendeu? No mundo espiritual. Toda a estrutura de autoridade, de coisa assim, ela é dada pela palavra de Deus. Você usar a palavra de Deus, você está usando a autoridade de Deus para a tua vida. Então o pão, no princípio Jesus era a palavra, e a palavra era Deus. Então, quando você come esse pão, significa que você vive a palavra. Agora, olha bem, quando você é guiado pelo Espírito, o Espírito é a vida de Deus em nós. Quando você é guiado pelo Espírito, significa que você vive a vida de Jesus, porque a vida está no sangue. E o que Jesus fez? Veio para dar a sua própria vida a favor de nós. Agora, querido, como Jesus morreu a morte dele, entendeu, né? Para dar a vida dele para nós, agora nós temos que morrer a nossa vida para poder pegar a vida de Jesus para nós.
Por isso que nós temos que deixar o nosso entendimento, buscar o entendimento de Deus. Eu quero que você aprenda uma coisa, eu vou continuar ensinando vocês a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas vocês têm que saber que vocês não podem confiar no entendimento de vocês, porque nós estamos buscando o entendimento do Pai. O que o Pai pensa? Será que os discípulos sabiam o que Jesus estava tentando fazer com a ceia? Acho que não. Mas Deus quer que você entenda, tá? Que Ele quer que nós façamos isso para lembrar que logo nós vamos estar com Ele. Então o motivo de você estar firme com Jesus deve ser o quê? Ele vem me buscar, tá bom? Até tem uma música, né, que a igreja não podia parar de cantar, que fala assim: Cristo vem me buscar, para o céu me levará, né? Glória a Deus. Senhor, eu quero consagrar esse pão então mais uma vez, Senhor. Jesus, o teu corpo, Jesus, foi ferido e machucado para que os meus irmãos e eu, Pai, nós sermos curados, sarados. Por isso, Deus, eu repreendo todo espírito de enfermidade na vida do Isaac, na vida do Edmar, na vida dos irmãos, Pai, que estão reunidos aqui, do Alfredo. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, Pai querido. Essas gripe louca, Pai, essas inflamação, Pai, esses câncer besta, Pai, eu ordeno que se retire em nome de Jesus. Também, Jesus, tua palavra diz que você se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Por isso eu ordeno agora todo espírito de pobreza, hábito, costume, falta de disciplina, de educação, tudo saia da nossa vida em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser ricos para contigo, Pai. Queremos ir morar no céu. Está chegando, Pai. Está chegando o dia de nós nos encontrarmos. Também, Senhor, eu consagro o vinho, Jesus, que é a tua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, que ao nós comermos o pão, beber o vinho, que a presença do teu Espírito, Pai, esteja mais legalizada na nossa vida do que nunca, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim eu declaro, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode comer, querido. Samai te candarachui candalabash.